amigos da De Fato, estamos iniciando mais um Sala de Visita. Como dá para perceber, já começaram a se movimentar as peças do tabuleiro político de Itabira. Teremos importante eleição municipal no ano que vem, eleições municipais, que teremos eleição para vereador e para prefeito. Então é hora de começar as primeiras movimentações. E nesse mês já houve uma primeira mexida no tabuleiro da política de Itabira. Foi implantada aqui na cidade, foi lançada aqui na cidade uma comissão executiva do Partido Novo, o partido do governador Zema. Está na presidência dessa comissão o empresário, ex-vice-prefeito, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Reginaldo Calixto, que já esteve aqui, inclusive, na sala de visitas, em uma outra oportunidade. Vamos bater um papo, então, com Reginaldo Calixto. Reginaldo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, sempre com um papo muito bom. Então, a gente havia falado que teríamos uma outra oportunidade de conversar e agora estamos conversando por um motivo muito relevante. Olá, Fernando Silva. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentar de forma especial os que irão nos assistir. É um prazer, uma honra estar aqui no Grupo De Fato, que completou 30 anos de importantes serviços prestados, não só em Itabira, mas em toda a região, todo o país, com informações, com debates e com entrevistas como essa, para levar informação à população. E vale ressaltar também, né, Reginaldo, que durante muito tempo você foi cronista da De Fato. Sim, da De Fato Online. Exatamente, eu estive durante alguns anos escrevendo sobre um tema muito importante relacionado ao empreendedorismo, uma área que eu domino, gestão de empresas, de negócios. Então foi com muito prazer que eu coloquei o meu nome na história dessa empresa de comunicação muito conceituada por muitas pessoas aqui no estado de Minas Gerais. Eu acho até que essa atividade ajudou a te impulsionar uma política, não é mesmo? Essa atividade como cronista falando de empreendedorismo. Exatamente. Eu acredito que através do empreendedorismo e unidades de negócios, as pessoas elas têm condições de vencer na vida como opção de trabalhar em um contrato de trabalho, ser colaborador de uma empresa. Então, é um tema muito atual, muito relevante e, com certeza, esse debate me fez ter muitas conexões importantes com pessoas e acaba que contribui de uma certa forma para a gente ter tido uma visibilidade que nos desse aí também credibilidade das nossas ações e trabalhos. Bom, o senhor esteve afastado da política durante um certo tempo, parece até, pelo que a gente percebeu na entrevista anterior, um pouquinho desiludido com a atividade política, mas agora a gente percebe que trouxe a comissão executiva do Partido Novo para Itabira, houve até um evento muito importante aqui, atraiu um público bem interessante. Eu gostaria de saber o seguinte, o Novo aqui em Itabira ele vai ficar só para compor a paisagem ou vai ser protagonista do processo político do ano que vem? Qual que é a sua pretensão? Então, na verdade, a minha história no Partido Novo, ela iniciou lá em Belo Horizonte. Eu tenho uma empresa do ramo alimentício, que é o Andrade Colaborativo. Aliás, eu convido todos que nos assistem a conhecer a nossa casa. Fica na rua Lagoas 851 Savassi. É uma proposta de negócio muito diferente, que são várias cozinhas em um único endereço, vários ambientes, várias opções de produção musical. E é uma casa que está sendo muito bem avaliada na capital mineira. Então fica já o convite para que as pessoas possam conhecer o restaurante. E nesse restaurante começou a frequentar a liderança estadual do Partido Novo,
que eu tive o prazer de conhecer, conversar e até ter um grau de amizade. E com essa liderança, o próprio governador Zema já esteve lá, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E aí, a conversa, eles descobriram que aqui em Itabira eu estive à frente de várias instituições filantrópicas, sociais, que eu sou um empreendedor aqui de negócios do ramo de contabilidade, locação de veículo, que eu já tive uma experiência na vida pública, uma experiência pequena, apenas de 2 anos e meio, mas na época eu acumulei a função de vice-prefeito, onde eu não pude ter muita atuação, porque o prefeito na época nem férias tirou, e o vice é tipo um jogador reserva. Ele está ali à disposição, mas ele não entra em campo. Expectativa de poder, né? Exatamente, ele não entra em campo para fazer gol se não for escalado, que foi o meu caso. E assumi também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu deixei alguns trabalhos importantes. E a partir desse conhecimento da liderança do Partido Novo lá em Belo Horizonte, eles me convidaram para assumir o partido aqui com os meus companheiros de comissão executiva. E eu pensei muito, refleti e após um tempo eu cheguei à conclusão que se eu participasse, eu poderia de alguma forma ajudar com bons contatos, bons relacionamentos, a cidade que eu nasci, que eu moro, que eu trabalho, que eu amo. Então aquela desilusão acabou a partir desse momento, aquela desilusão que você teve com a política. Olha, em casa, num dia à noite, chegou uma mensagem, aquelas mensagens que aparecem no Instagram, no Facebook, dizendo: o castigo dos bons, que não participam da política, é ser governado pelos maus. Faz sentido. Então eu decidi, depois de refletir sobre essa mensagem, que apareceu assim do nada no meu Instagram, e depois de conhecer um pouco mais do Partido Novo, um partido que tem uma política de desenvolvimento, de geração de emprego, renda, de sustentabilidade das famílias, um partido que não aceita ficha suja, pessoas que têm problema na justiça, o partido não aceita como filiado. O partido entende que o dinheiro público ele é para beneficiar a população, principalmente na área da saúde, da educação e da segurança pública. Então ele tem um filtro muito rigoroso nesse aspecto. Tem um filtro rigoroso e ele não aceita dinheiro público. Aquele dinheiro, aquele chamado fundão, ele não utiliza desse recurso. Não utiliza o fundão? Não utiliza. E eu acho muito interessante porque o dinheiro que a população paga através dos seus impostos, ela não deve servir para financiar partido político. Ela deve servir para atender às necessidades de toda a população, principalmente daquelas pessoas mais carentes, daquelas pessoas que mais precisam do serviço público. Então, esse conjunto de atributos que o partido tem me convenceu a voltar, após aí uns 8 anos fora, né, de qualquer discussão política, me convenceu a voltar e aceitar o convite da liderança estadual do Partido Novo. Mas aí eu reitero a pergunta. Voltou para assumir executivo do Partido Novo, mas o Partido Novo, ele só vai participar por participar ou ele realmente vai ser coadjuvante na próxima eleição? Qual que é o objetivo do partido nesse contexto? É lançar candidato a prefeito e a vereadores aqui no próximo ano. Então vai sair como candidato a prefeito? Vai sair como candidato. É uma determinação da liderança estadual do partido e do próprio governador. No entendimento deles, Itabira é uma cidade que este ano, arrecadará mais de R$1 bilhão. É uma cidade estratégica e importante. É uma cidade que o Estado quer ter, sim, uma liderança, um protagonismo em Itabira, para que o Estado também possa ajudar Itabira a prosperar. O que se comentaram, né, o que eles comentaram comigo, e eu concordo, é que entra prefeito e sai prefeito, a cidade não prospera. A administração pública não tem entregado um resultado levando-se em consideração a arrecadação que a cidade de Itabira tem. E tem um agravante aí, Reginaldo, que nesse momento nós estamos na iminência
da exaustão das minas. Como será o futuro de Itabira na hora que a Vale pegar o boné e falar tchau? Essa também é uma preocupação do governo de Minas e do próprio Partido Novo. Minério é uma fonte esgotável, e Itabira, pela sua importância a nível de Minas, de Brasil e de mundo, é uma cidade que o Estado ele quer entrar com ações e projetos aqui para que Itabira possa avançar mais. Então, a nossa expectativa é, participando do Partido Novo e tendo contato direto com os secretários do governo de Minas, com o próprio governador Zema, com o vice-governador Matheus Simões, eu acredito que, mediante bons projetos, Itabira pode ser beneficiada, tendo em Itabira um Partido Novo forte e que lance aqui candidatos a vereadores e a prefeito no próximo ano, no próximo pleito. E por isso que eu já até quero aproveitar a grande audiência de vocês de convidar as pessoas que tenham interesse em participar como filiado, como candidato a vereador, ou até mesmo como candidato a prefeito, que filie o Novo, ou participe da Jornada 2024, onde vocês podem fazer a inscrição e se candidatar a serem pré-candidatos a cargos no próximo ano. O que é muito comum aqui em Itabira realmente os políticos se lançam pré-candidato a prefeito, mas na realidade isso aí dissimula, isso esconde a real pretensão da maioria, que é do tentar ser vice. Essa é a estratégia do Novo também aqui em Itabira, no final das contas virar um vice, compor com outro partido qualquer e virar um vice? Essa pergunta sua é boa e é realmente a realidade aqui que acontece em Itabira e em outras cidades. O Partido Novo, de acordo com a direção estadual, lançará em Itabira ano que vem candidato a prefeito e candidatos a vereadores. Ótimo, então, dentro desse contexto, o senhor ficou 2 anos e meio ocupando o cargo público, foi vice-prefeito, 4 anos, embora tenha afastado das atividades na prefeitura. E nesse período também foi o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, atribuições muito importantes, muito chaves dentro do contexto socioeconômico e político de Itabira. Então, eu te pergunto, eu estou falando com o pré-candidato a prefeito pelo Novo? Essa pergunta é uma pergunta interessante, muitas pessoas têm me feito essa pergunta. Olha, a decisão de ser candidato a prefeito é uma decisão que não passa por mim. Até porque é preciso entender o que a população espera do próximo prefeito de Itabira. O que a população espera do próximo administrador do dinheiro que cada cidadão paga. Porque a prefeitura ela administra os impostos que a população recolhe para o governo. Então, eu preciso entender o que a população espera do novo administrador da cidade, que será conhecido ano que vem, e se de alguma forma eu posso servir, se eu posso ajudar. Porque é muito importante a gente entender o que a população está pensando e como que a gente pode contribuir. De qualquer forma, eu posso afirmar que no próximo ano eu estarei participando ativamente por estar à presidência do Partido Novo, de alguma forma. Então, isso eu posso afirmar para todos. Então, dentro de sua colocação, aí existe realmente a possibilidade de sair candidato a prefeito. Existe essa possibilidade. Essa possibilidade existe, até porque qualquer um de nós pode, desde que esteja filiado no partido, pleitear algum cargo, seja para prefeito, seja para vereador. Então, essa possibilidade existe. Mas a minha preocupação no momento é entender quais são os anseios da população. Essa é a preocupação da Comissão Executiva do Partido Novo aqui em Itabira, é entender as necessidades, os desejos da população, algumas porque a grande maioria a gente já conhece,
e conversar um pouco mais e buscar uma união para um projeto de uma Itabira nova, uma Itabira melhor para todos. Agora, entrando aqui na questão da ideologia. Você tem um trabalho filantrópico muito intenso, muito destacado aqui em Itabira há muitos anos. Tem essa preocupação no atendimento a pessoas mais carentes, mais necessitadas aí da sociedade, da comunidade. O Partido Novo é um partido nitidamente liberal. É um partido bem à direita e é aquele partido que prega o afastamento do Estado das atividades sociais de preferência. Como que você consegue casar essa sua participação popular, meio progressista, com esse ideal liberal do Partido Novo? Perfeito, essa pergunta é muito boa, porque o meu trabalho durante anos e anos foi sempre um trabalho muito voltado para o social. Mas eu entendo que as pessoas elas precisam da autossustentabilidade, que é obtida através da constituição de uma empresa, de um negócio, de um MEI, de uma microempresa, de uma empresa ou empresa de grande porte, ou seja, trabalhando ou prestando serviço. Então eu entendo que a partir do momento que o cidadão tem a sua liberdade econômica, isso significa uma melhor qualidade de vida, uma saúde melhor, uma educação melhor, um futuro melhor para a sua família e para os seus filhos. Então eu acredito que a população quer trabalhar. A população não quer ficar dependendo anos e anos de políticas de assistência. Mas eu entendo que muitas pessoas não têm a oportunidade de trabalhar no momento, não têm a oportunidade de estudar, não tem e tem uma necessidade básica de alimentação, por exemplo. Aí o Estado, o município, o executivo tem que entrar apoiando essas famílias. Então eu acredito que eu concordo e apoio a ideologia do Partido Novo, que é gerar oportunidade de trabalho, de renda para as pessoas poderem seguir a sua vida com a melhor qualidade de vida, mas entendo também, e o próprio Partido Novo entende, que é preciso, em alguns casos, o município, o Estado e a União ajudar aquelas pessoas que precisam das necessidades básicas, como, por exemplo, a necessidade da alimentação, da saúde, da educação. Então, esse é o meu pensamento. E esse é o pensamento também do Partido Novo, porque ele não tem assim, uma ideologia radical. O Partido Novo é um partido que está crescendo, é uma criança ainda, está aprendendo, está modernizando. E dentro dessa modernização, o Partido Novo entende que o cidadão ele precisa de ter apoio em várias das suas necessidades. Reginaldo, não há dúvida que o governador Romeu Zema é um dos principais cabos eleitoral do país. Basta ver o desempenho dele na última eleição, quando no primeiro turno o Lula teve uma vantagem interessante aqui em Minas, e no segundo turno o Romeu Zema arregaçou a manga e foi a campo trabalhar pelo então presidente Jair Bolsonaro. E quase que ele reverteu a situação, Sim. o que é muito difícil aqui em Minas. Então, é um cabo eleitoral de substancial importância, com um potencial muito grande. Eu pergunto o seguinte, você tem a perspectiva de que ele se empenhe pelo candidato de Itabira? O Romeu Zema vem aqui pedir voto, trabalhar para quem for o candidato do partido aqui em Itabira? Sim, então, eu tive a oportunidade, como o senhor também, José, o senhor também já teve a oportunidade de conhecer o Fernando Silva. Eu fiz até uma entrevista com ele. Fez até uma entrevista. O Romeu Zema é um empreendedor de sucesso. Não precisava de mexer com essa questão política. Ele foi convidado para participar e entendeu que ele podia contribuir.
é uma pessoa honesta, ficha limpa e um administrador competente. Graças a essas qualidades, ele enfrentou 2 grupos políticos muito fortes, com um gasto financeiro de campanha muito pequeno, infinitas vezes menor do que esses 2 grupos, liderados pelo PT e pelo PSDB. Era o azarão naquela época, né? Era o azarão. Outra possibilidade. Mas a população viu nele um administrador competente, uma pessoa honesta e uma pessoa que não tinha processos ou problemas com a justiça. E ele apresentou algo simples. Olha, gente, vamos administrar o Estado como o senhor, como a senhora administra a sua casa. Administra as empresas para quem são empreendedores. Vamos reduzir as despesas, vamos controlar essas despesas, vamos aumentar as receitas, vamos controlar essas receitas e vamos gerar recurso para fazer investimento. Investimento necessário para pagar dívida do governo PT, principalmente, que deixou uma herança de dívidas muito grande. E, além de pagar as dívidas, assumir as obrigações em dia com as prefeituras e com o próprio Estado. E também que essa boa administração gere uma economia para fazer investimentos, melhorar as estradas, construir os hospitais regionais, melhorar na educação, pagar melhor para os professores, para os policiais. Então foi exatamente isso que o governador Zema me disse. É fazer como a gente faz na nossa casa. É administrar a nossa empresa, administrar a nossa casa para gerar uma sobra para a gente poder investir. E é nesse tom de trabalho que o Romeu conseguiu desenvolver um mandato muito difícil, principalmente com os reflexos da Covid, né? Um período muito difícil para todos nós, que perdemos amigos, parentes, mas agora a pandemia, graças às vacinas, estão controladas, né? A pandemia está controlada. Então, este mandato do Zema, ele promete importantes avanços com os ajustes que ele e a equipe dele fizeram no passado. Então, foi dessa forma que o Romeu Zema entrou para participar de um processo de forma assim, honesta, transparente. E é isso que a população quer, do meu ponto de vista. Eu, como eleitor, eu, como pagador de imposto, eu quero isso. Eu quero um administrador que esteja lá utilizando bem o recurso dos impostos que eu pago, aplicando de forma correta, de forma eficiente e que beneficie a maior parte da população. O que eu disse até foi o seguinte: Itabira é uma das principais cidades de Minas Gerais. Tem um dos maiores PIBs aí entre as cidades de Minas Gerais. Tem a 7ª arrecadação, se não me engano, está nesse patamar. Culturalmente nem se fala, está entre as principais, as primeiras de Minas. Então, e agora com esse sério problema da exaustão das minas, pode trazer sérios problemas sociais e econômicos para o município. Por isso que eu perguntei, o governador vai se empenhar na campanha do candidato a prefeito de Itabira? Mesmo porque, se ganhar para prefeito um candidato do mesmo partido do governador, vai ganhar um aumento importante e poderá cobrar do governador o retorno por tudo que Itabira já deu para o Estado e até para o país nos últimos 80 anos. Por isso eu perguntei, o governador vai se empenhar pessoalmente nessa campanha? Sim. Como eu disse, tanto a liderança do Partido Novo como o próprio governador Zema já me informaram e solicitaram para fazer toda a mobilização que Itabira terá candidato a prefeito e candidato a vereadores. E terá o apoio do partido e do governador Zema, inclusive empenhados na campanha, mas principalmente sendo uma campanha vitoriosa, empenhado a ajudar a governar a cidade de Itabira, com importantes ações que venham contribuir para que Itabira seja uma cidade mais próspera com a força do Estado.
Então, respondendo, o governador Zema e o vice-governador Matheus Simões estarão empenhados no projeto ao executivo, à administração, à campanha política no próximo ano aqui no município de Itabira. E por falar em governar Itabira, você foi, vou repetir, vice-prefeito, porque isso é muito relevante, ocupou uma pasta de suma importância nesse contexto de Itabira, econômico, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, acho que você está de arquibancada, está tranquilo para fazer uma avaliação do atual governo de Itabira. Qual que é a sua avaliação da administração Marco Antônio Lage? Olha só, administrar uma cidade é um desafio muito grande. O administrador tem que estar muito preparado e tem que contar com uma equipe também preparada para administrar mais de R$1 bilhão que entra nos cofres da Prefeitura Municipal de Itabira. Agora, quem tem que avaliar o próprio governo é a população. E ano que vem é o momento da população fazer essa avaliação. Exatamente nas urnas. Ela avaliará de forma decisiva a avaliação do atual prefeito. Porém, como eu estive lá, conheço um pouco da administração pública, existem algumas questões no âmbito da administração municipal que eu não faria. Você não concorda? Eu não faria. Por exemplo, a gente sabe que a maior parte dos secretários vem de outras cidades. Primeiro que você deixa de gerar um posto ou vários postos de trabalho aqui na nossa própria cidade. E eu entendo que a geração de um posto de trabalho, a geração de um emprego, para mim, vale ouro. Porque as pessoas, quando estão trabalhando, elas têm de forma concreta uma perspectiva de um futuro melhor. Então, gerar emprego, para mim, é a mola propulsora para o desenvolvimento da cidade e até para a diversificação econômica. Então, quando você traz um número muito grande, que é o caso da atual administração, de secretários de outras cidades, são secretários que às vezes chegam aqui numa terça, vai embora numa quinta, de acordo com o que eu sei. Eles não moram na cidade, eles não conhecem as lideranças, não conhecem as dificuldades reais e os clamores do itabirano. Então, eu não faria uma administração com tantos secretários de fora. Eu valorizaria a nossa gente, até porque em Itabira nós temos muitas pessoas talentosas, muitos servidores públicos que têm a experiência de décadas na administração pública, que esses servidores eles poderiam perfeitamente ser aproveitados. Fora outras pessoas, outros profissionais talentosos, de grandes, pequenas e médias empresas, que poderiam ser aproveitados na administração pública. Outra situação também que nós temos a avaliar, que eu também não faria, é exatamente a falta do diálogo com a população. Você acha que dialoga pouco com a população? Sim. Ele é na área de comunicação. Mas eu percebo que não existe um diálogo com quem é dono do dinheiro. Não está tendo esse diálogo. Porque a administração pública, diferente da administração de uma empresa, tem algumas particularidades. Numa empresa, você administra o dinheiro seu. Aí você faz o que bem você quiser na administração. Na administração pública, você está administrando o dinheiro de toda uma população, de 120 mil habitantes. Então, esse dinheiro você não pode administrar do jeito que você acha que ele deve ser administrado. Você tem que ouvir a população. E ouvindo a população, você vai direcionar grande parte desses recursos para atendê-la. Por exemplo... Só te interrompendo, mas não implantou um orçamento participativo, é uma tentativa de
acabar com esse vácuo? Ele não está tentando ouvir a população nesse aspecto? Então, eu acredito que ele deveria ter implantado isso no início do governo. Agora nós estamos caminhando para o fim do governo. Já se passaram aí quase 2 anos e meio. Então, o que eu percebo é o seguinte, por exemplo, hoje eu conversei com uma moça que trabalha lá na minha casa e eu perguntei para ela, olha, como é que está o transporte coletivo? É outro problema que Itabira. Polêmica. Polêmica. Aí eu perguntei para ela, o que você achou da redução da passagem? Como é que está o ônibus? Aí ela me disse, o ônibus cheio, você tem que vir em pé, dependendo do horário o ônibus passa direto. Aí eu perguntei para ela, olha, qual que você preferiria? Que investisse aí quase 35 milhões nessa empresa que está atendendo desse jeito? Ou que esses 35 milhões fosse aplicado na reforma e ampliação do pronto-socorro para salvar vidas? Na construção de escolas de tempo integral para que seu filho tenha uma melhor educação e seja aprovado na Unifei, ou seja aprovado nesse curso de medicina que chegou em Itabira, ou seja aprovado na UFMG e em outras universidades. Qual que é a sua preferência? E ainda continue indagando. O que você acha desse dinheiro ele fosse aplicado na implantação de um novo distrito industrial, que nós já temos a área, a antiga Fazenda Palestina. Essa área foi obtida graças ao trabalho da nossa equipe junto à Vale. A área está lá. Falta iniciar o processo de infraestrutura ou buscar uma parceria público-privada para tocar e implantar o projeto. Eu vejo, então você, se você fosse prefeito, jamais repassaria um subsídio de 35 milhões para a concessionária do transporte público. Olha, primeiro que eu entendo que deveria haver um processo licitatório. Sabe por quê? E se em um processo licitatório viesse uma empresa que oferecesse uma passagem com custo menor, com serviço de mais qualidade? E com dinheiro público a gente tem que fazer isso. Nós temos que dar oportunidade a outras empresas ofertarem serviços com menor custo e ofertar serviços de melhor qualidade. Eu não sou contra, pelo contrário. Eu entendo que as pessoas que não têm condição deveriam ter um desconto até muito maior na passagem. A exemplo de várias cidades com arrecadação menor que Itabira estão fazendo. Eu entendo. Mas você repassar sem um processo licitatório, sem uma modelagem clara de cobrança de melhoria de resultados, quase 35 milhões, e estender o contrato dessa prefeitura por mais 10 anos sem uma licitação, sem dar a oportunidade a outras empresas participarem, eu não faria isso. Porque eu entendo que esse dinheiro ele poderia ser muito bem utilizado em tantas outras frentes que a cidade necessita. E, claro, e existem outras formas de você beneficiar a população que precisa desse apoio com deslocamento. Você, na minha opinião, seria possível você aliar desde que você pudesse fazer um novo processo licitatório e desenvolver programas sociais direcionados a quem realmente precisa de uma passagem subsidiada. Reginaldo, como sempre, uma excelente entrevista. Pena que o nosso tempo está terminando. E você também é uma pessoa muito ocupada. Despendeu tempo aqui para conceder essa entrevista para a gente, passar o seu ponto de vista para a população de Itabira, que é muito importante, principalmente devido ao que se antevê para o ano que vem, que é um processo político, eleição de prefeito e vereadores. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença e, devido a esse processo político todo que vem por aí, a gente conversará novamente em breve. Ô Fernando, na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Apresentar o Partido Novo. É um partido que tem uma proposta assim, muito moderna, um partido que busca realmente a gestão eficiente do dinheiro de cada um de nós, de forma honesta, de forma competente. E eu vir aqui falar do Partido Novo, para mim, é muito importante,
porque é uma semente que nós estamos plantando para colher frutos daqui a algum tempo. Então eu quero mais uma vez aproveitar a oportunidade de convidar a quem está nos assistindo que filie ao Partido Novo, que faça sua inscrição para o processo de seleção para candidatos a vereador e a prefeito, porque no Partido Novo existe um processo de seleção. O Partido Novo não admite pessoas que não têm o mínimo de competência e de capacidade que seja candidato. Porque o Partido Novo entende que quem melhor administra ou fiscaliza os nossos recursos são as pessoas que têm o mínimo de esclarecimento da administração pública. Então, por isso que abre um processo de seleção. Então, eu convido cada um de vocês. E agradecer a todo o time da De Fato. Nós temos aqui o Jackson dando total apoio, né, sempre com muito boa vontade. E dizer que, entrem lá no site do partidonovo.org, conheçam um pouco mais das nossas propostas e acompanhem de perto aí o processo político aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque é participando que a gente tem voz, é participando que a gente pode reivindicar melhorias para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, Reginaldo. E assim, caros amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do Sala de Visitas, hoje com a presença do ex-vice-prefeito, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente da atual Comissão Executiva do Novo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.